Boa noite, bom dia, boa tarde. Para você que está chegando aqui agora, sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Como é que vocês estão? Boa noite, Maura. Tudo bem? Tá legal o som para vocês aí, meus irmãos? Boa noite, Denise. Sejam todos bem-vindos. Que bom ver você também, Maura. Que bom ver vocês, meus irmãos. Boa noite, Ana. Boa noite, Marco, Dulcineia. Boa noite, Ivo. Boa noite, Roberta, Bertone, Lívia. Sejam todos bem-vindos à nossa família, meus queridos. Que coisa boa a gente poder estar junto novamente. Tá legal o som aí para vocês? Tá bom? Então tá bom. Qualquer coisa vocês falam. A gente tá com o aparelho aqui diferente hoje. Qualquer coisa vocês avisem, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos, à nossa família, ao nosso barquinho de todas as terças, de onde vocês estão falando. Boa noite, Mari. Boa noite, Cris. Um beijo pro Rio. Boa noite, Aline de Piracicaba. Boa noite, Zete. Elisa, boa noite. Minha irmã Casey, boa noite. Boa noite, Silvânia. Tudo bem? Vamos aquecer nosso coração, tá frio. Boa noite, Maceió. Boa noite, Gabi. Boa noite, Ana Lu, Márcia, pessoal de Araxá. Boa noite, um beijo, Letícia, Fernanda. Um beijinho para Letícia, boa noite, Inês. Boa noite, Andréia. Boa noite, Elô, um beijo. Boa noite, Ana. Que coisa boa, meus irmãos. É tão bom a gente estar aqui novamente, né? Nossa família de sempre reunida. Esses corações aqui conectados, que nesse friozinho de hoje a gente possa aquecer, né? Junto com Jesus. Boa noite Fabrício, boa noite Sheila, pessoal que está vindo aqui hoje pela primeira vez. Dani, um beijo para Mato Grosso. Boa noite Vilma, Miki, boa noite Lana, um beijo. Sônia, Cá, meus irmãos queridos, sejam muito bem-vindos. Vocês que estão vindo aqui hoje pela primeira vez, conhecendo o barquinho também, sei que tem muita gente nova chegando, né? Sejam muito bem-vindos à nossa família, aos amigos que já estão aqui conosco, remando conosco, né? Já há um bom tempo. Obrigado mesmo por você ter sentado nesse barquinho, por não ter desistido da nossa jornada, né? Tanto depoimento lindo que eu tenho recebido. Essa semana eu tive que publicar um, né? Lindo, um depoimento de uma irmãzinha nossa. Acho que vocês devem ter visto no story. E é muito legal, né? Essa troca, esse acolhimento. Eu fico muito feliz e emocionado que pessoas de múltiplas religiões, pessoas que estavam afastadas, né? Da religião, e o problema não é afastar da religião, né? Para afastar de Deus, estão voltando, né? O nosso barquinho tem conseguido fazer essa conexão, esse intercâmbio. Então é sempre um motivo de alegria para nós, né? Mas é isso aí. Já demos um tempinho aqui pra gente tá todo mundo se aconchegando, o pessoal vai chegando, né? E vamos lá começar, né? A Andrea falou que eu vou falar um pouquinho mais alto. Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto. Deixa eu arrumar o microfone aqui. Aí, vê se melhorou um pouquinho. Vocês falem, tá bom? Meus queridos, vamos lá? Vamos entrar em oração? Se você ainda não pegou um copinho de água, corre lá na sua cozinha, busca uma aguinha, busca algo lá para que a gente possa vibrar. O volume está um pouco baixo, então vamos tentar aumentar aqui. Eu não sei se dá certo. A gente está mudando o aparelho, mas a gente vai se ajustando aqui. Vocês fiquem à vontade, tá bom? Então vamos lá, gente. Melhorou? Que bom, Andréia. Obrigado. Meus queridos, eu sempre recomendo, né? Claro, tem gente que assiste junto
com a família, aí não tem jeito. Mas para quem assiste sozinho, sozinho não, né? Sozinho nunca estamos. Mas quem assiste aí somente você como encarnado, vamos dizer assim, coloca um foninho de ouvido, né? Melhora muito a qualidade do som, né? A gente também às vezes consegue se concentrar melhor. E é isso aí. Vamos lá? Então eu vou pedir licença para a gente desconectar aqui os comentários, né? Desativar os comentários. Depois fiquem tranquilos que a gente retorna com eles, tá bom? Convidar todo mundo nesse instante a fechar os olhos. E à medida que a gente vai fechando os olhos da matéria, a gente respira fundo. É muito importante que a gente faça esse exercício agora, meus irmãos. Não é para passar o tempo que a gente faz ele. Tem todo um propósito. Um propósito não só religioso, mas também psicológico, da gente inspirar, segura o ar um pouquinho, solta devagarzinho, mais uma vez, inspira agradecendo, segura, solta, e à medida que vocês fazem uma terceira vez, a gente vai sentindo o nosso coração se acalmar, os nossos pensamentos entrarem numa faixa elevada, na certeza de que agora estamos prontos para a conexão. Corações de todos os cantinhos conectados ao coração de Jesus. Nesse momento ele está à tua disposição. E você está à disposição dele? Jesus te recebe. Imagina se num barquinho mesmo, ancorado num porto. Sabe aquela escada que a gente sobe para embarcar? Imagina que você está subindo uma escada daquela, estreita, uma escada longa. E assim que você vai subindo essa escada, deixando o cais, você adentra no barco. E sabe quem que está lá para te ajudar, segurar a mão e te colocar sentadinho no seu cantinho? É Jesus, que te toma pela mão, te recebe com um abraço e agradece, dizendo: eu sabia que você viria aqui hoje. Obrigado por remar conosco. Obrigado por estar conosco, por crescer conosco, por viajar conosco. Desejo do fundo do meu coração que ao descer dessa escada você esteja bem mais conectado com Jesus, bem mais limpo, bem mais leve. Que comece a nossa viagem de hoje. Convidei Jesus pra jantar lá em casa. Preparei um frango assado pro jantar. Eu não tenho muito, tudo é muito simples, mas eu fiz de tudo pra lhe agradar. Tudo preparado e a mesa posta. Alguém bateu a porta, corri atender. Era um mendigo, estava faminto, me pediu alguma coisa pra comer.
Eu pensei agora, o que é que eu faço? Se eu tirar um pedaço ele vai perceber. Mas tirei com jeito uma coxa do frango e dei pro mendigo pra ele comer. Muito obrigado, que Deus te abençoe, que em sua mesa nunca falte o pão. É feliz o homem que tem caridade e que traz amor em seu coração. Eu entrei e fui conferir a mesa para ver se estava tudo no lugar. De repente bate a porta outra vez. Pensei, é Jesus que acabou de chegar. Quando eu abri, vi uma criança toda maltrapilha e de pés no chão. Seus olhos pediam, além da comida, que eu também lhe desse um pouco de atenção. Fui até a mesa, peguei outra coxa, muito que depressa a criança comeu. Vi a alegria estampada em seu rosto, quando num sorriso ela me agradeceu. Muito obrigado, que Deus te abençoe, que em sua mesa nunca falte o pão. É feliz o homem que tem caridade e que traz amor em seu coração. Passou mais um tempo, chegou Jesus e sentou-se à mesa para a refeição. Ele olhou pro frango e eu lhe disse coma, e me espantei quando ele disse não. Ainda confuso disse, meu senhor, lhe fiz um frango inteiro, mas vou lhe explicar. E me interrompeu antes que eu explicasse, olhando em meus olhos, começou a falar. Estou satisfeito com as duas coxas desse frango assado que me preparou. Hoje bati sua porta 2 vezes, estava com fome e me alimentou. Tudo que fizer aos pobres e pequenos, o fará a mim, porque são meus irmãos. É feliz o homem que tem caridade e que traz amor em seu coração. Tudo que fizer aos pobres e pequenos, o fará a mim, porque são meus irmãos. É feliz o homem que tem caridade e que traz amor em seu coração. Que assim seja, que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos que estão chegando. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso barquinho de todas as terças. Para quem acompanha depois, um beijo no seu coração. Obrigado por essa conexão. Essa canção que a gente começou é uma canção muito especial. É uma canção chamada Um Jantar para Jesus, né? Que fala um pouco sobre essa questão de onde está Jesus. Onde nos conectamos com Ele. Nos livros, nos templos, no coração das pessoas. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Seguindo o nosso livrinho Minutos com Chico. Vamos continuar aqui, né, nas lições seguintes. E a lição de hoje, meus irmãos, ela chama-se Respeito a quem pede. Respeito a quem pede. Então vamos ver o que tem um livrinho hoje para a gente poder aprender juntos. Sempre quando saio de casa, essa é uma frase de Chico. Sempre quando saio de casa,
procuro levar em meus bolsos alguns trocados. Na rua, quando um irmão nos pede alguns miúdos, vejo os espíritos que os acompanham. Os bons ficam felizes quando os tratamos bem e tristes quando somos ásperos. Contudo, os mais inferiores se revoltam com a nossa negativa descaridosa e emitem vibrações de ódio que podem nos fazer mal. Então, nessa lição de hoje, nessa introdução de hoje, a gente vem se deparar com essa frase de Chico, né? E é verdade, o Chico, ele tinha como costume, né? Quem conviveu com ele sabe que sempre ele levava no bolso umas moedas, né? Ele falava que era as moedas dos seus irmãos, né, mendigos, dos seus irmãos pedintes. Ele sempre tinha uma moedinha para dar, né? E hoje a gente sabe o porquê. Não era só pela questão da caridade, não era só pela questão de dar a quem pede, mas era questão também do que se recebe, quando a gente busca, né, oferecer uma moeda com amor, ou quando a gente busca oferecer uma moeda com desprezo, ou deixar de oferecer com amor, ou deixar de oferecer com desprezo. A gente percebe que nesse gesto que a gente fala, e tem inúmeras formas de caridade, mas em especial nesse gesto que a gente tem, às vezes, de oferecer uma moeda, a gente percebe que muitas das vezes o mais importante ali não é a moeda, né? É a forma como a gente trata aquele que recebe. Então, vamos ver o que a lição tem para nos dizer hoje. Enquanto a maioria de nós procura se desviar dos pedintes das ruas, Chico Xavier se preparava para encontrá-los, prevenindo-se com alguns trocados no bolso. Fazia isso porque sabia que a chave da solução de nossos problemas está no exercício constante do amor, sobretudo do amor em relação às pessoas que nos representam um desafio à convivência. Então aqui, você vê só, a gente já tem que parar e pensar em nós, né? Cada frase dessa é uma autorreflexão. Como que a gente tem se comportado, meus irmãos, quando a gente está dirigindo pela rua, por exemplo, e percebe que no semáforo à frente tem um irmão pedinte? A gente reduz o carro para que a gente não precise parar, para que ele não precise nos abordar. Se a sua intenção ao fazer isso é uma intenção de proteção, tudo bem, é válido, né? Principalmente a gente sabe que às vezes as cidades grandes têm um risco grande. Deus identifica a nossa intenção. Agora, se a nossa intenção é não ser chateado, é não ser incomodado pelo irmão que está ali pedindo, é preciso repensar as nossas atitudes. E se de fato a gente, conhecendo os ensinamentos de Jesus, a gente deveria de fato atrasar o carro para ele não chegar no sinal, ou acelerar o carro para ele chegar no sinal vermelho e dar mais tempo para a gente poder conversar com aquele irmão, para a gente poder notar aquele irmão, né? Porque talvez aquele não é um simples irmão, como a gente vai estudar na lição de hoje. Cada pessoa que cruza nosso caminho, seja na família, no trabalho, na via pública, representa uma chave de apoio em nossas dificuldades ou de agravamento de nossos padecimentos. Então veja só o que ele diz aqui. Cada pessoa que cruza o nosso caminho representa uma chave de apoio nas nossas dificuldades ou um agravamento de nossos padecimentos. Como assim, Eduardo? Depende da pessoa, ela vai ser algo bom? Depende da pessoa, ela vai ser algo ruim? Não, não depende da pessoa. Depende de como a gente vê a pessoa. Depende de como eu vou lidar com aquela relação. Nunca depende do outro. Sempre depende da forma como eu vejo aquilo. Porque às vezes eu tenho uma pessoa que me tira do sério
e eu posso fazer dele um grande inimigo, ou às vezes eu tenho uma pessoa que me tira do sério e eu posso fazer dele um grande professor. Tudo depende da forma como eu escolho vê-lo, né? E essas pessoas, em especial as desafiadoras na nossa vida, todo mundo tem alguém, né, que desafia um convívio, que desafia um equilíbrio, né? São pessoas que a gente tem essa possibilidade de escolher. De escolher mudá-las? Não. Geralmente essas pessoas são as mais difíceis de mudar. Então quando a gente não muda o outro, a gente muda o quê? A gente muda o nosso olhar sobre o outro. Então esse é o convite ao se conviver com pessoas difíceis, né? O amado Chico fala da vibração de ódio que pode nos atingir todas as vezes em que, embora podendo, negamos ajuda e simpatia ao próximo. Então, quando a gente, se você for lá, né, principalmente para quem é novo na doutrina espírita, e se você for buscar lá no Livro dos Espíritos, né, o que é o mal? A gente sempre pensa no mal assim, o mal é quando eu invejo alguém, quando eu faço mal para alguém, eu falo mal de alguém, quando eu ofendo alguém, quando eu agrido alguém. A gente sempre tem um comportamento ativo, né? A gente pensa que o mal é só quando a gente faz algo. Mas o Livro dos Espíritos, ele vem nos ensinar que o mal, a definição de mal, ela é muito mais ampla. O mal é a ausência do bem. Então, quando eu silencio, quando eu me furto a oportunidade de fazer o bem, eu estou praticando o mal. E às vezes a indiferença é pior ainda do que a ação. Porque a indiferença significa que eu não vejo o outro. Significa que eu desprezo o outro. E significa que no fundo eu nem queria que ele existisse. Não é? É engraçado, meus irmãos. Esses dias eu estava pensando, né? Hoje no nosso mundo a gente não tem, ou pelo menos em maior parte do mundo, a gente não tem mais a decapitação, né? Tem alguns países do Oriente que ainda tem a pena de morte em praça pública, tudo. E quando alguém fazia alguma coisa errada na sociedade, a gente excluía dessa forma, né? A pena de morte, que é uma coisa lamentável, porque se a morte não existe, né? Como é que eu vou tirar a vida de alguém? Só estou postergando para futuras gerações um problema que poderia ser resolvido nessa. Mas enfim, como que a gente mata as pessoas hoje? As pessoas que nos tiram do sério. A gente mata através das redes sociais. A gente bloqueia. A gente cancela, né? Então, veja, às vezes o ato mudou, mas por trás do ato, por trás da essência daquilo, está o mesmo sentimento da decapitação, da pena de morte. Porque quando eu bloqueio alguém da minha vida, quando eu cancelo alguém da minha convivência, significa que eu estou fazendo com que aquela pessoa deixe de existir para mim. E tudo bem, eu sei que tem pessoas tóxicas, pessoas que nos fazem um mal danado. E de fato tem pessoas que é melhor a gente se afastar. Mas o fato de eu me afastar fisicamente não significa que eu tenha que me afastar espiritualmente. Porque a ausência do bem é o mal. Entende? É o que a gente falou. Então, se por acaso a vida me pede que eu me afaste de determinada pessoa, que eu me afaste apenas fisicamente, mas que espiritualmente eu lembre de fazer uma prece. Porque ali na frente, meus irmãos, todos nós vamos nos encontrar. Uns vão por uns caminhos mais pedregosos, mais curva, caminhos longos, outros vão com sabedoria por caminhos retos. Mas a verdade é que ali na frente todo mundo vai se encontrar. Então não há espaço para indiferença. Quando a gente fala das pessoas que nos incomodam, quando a gente fala dos nossos inimigos, né? Esse ódio, que ódio? O ódio que muitas vezes a gente recebe quando deixa de fazer o bem para alguém,
quando não se blinda emocionalmente da vibração negativa que alguém nos manda, esse ódio pode ser o estupim de doenças, obsessões e outras complicações em nossa jornada. Então, olha só, o ódio que nos recebemos, muitas vezes, ele pode ser o estupim das doenças, porque a gente sabe do poder do pensamento. E a gente sabe que sim, nós somos suscetíveis aos pensamentos das outras pessoas quando a gente está em vibrações parecidas com as das outras pessoas. Isso é muito real, meus irmãos, muito real. A gente tem uma pergunta, né, que sempre as pessoas fazem, né? Eduardo, macumba pega, né? Vou usar essa palavra, mas eu já falei aqui mais de uma vez. Macumba é um instrumento africano, mas estou usando no sentido popular, né? Pessoa desejar o mal espiritualmente para o outro, pega? Pega e não pega. Depende. Depende do que a gente vibra. Depende se as portas estão abertas ou fechadas. Imagina aquela pessoa que você tem uma inimizade muito grande e que você tem certeza que ela te deseja mal. Imagina quando, talvez endereçado por ela, alguns espíritos chegam até você e muitas vezes para fazer o mal, para te induzir ao mal, para provocar um mau pensamento, mas eles de repente se deparam com alguém que orou por aquela pessoa, com alguém que vibrou por aquela pessoa, num coração e numa prece sincera, falando: Deus, abençoa aquela pessoa, perdoa ela, Senhor, ilumina o coração dela. Imagina só o constrangimento desses espíritos que vêm nos fazer o mal quando eles se deparam com esse tipo de pensamento. Você acha que o mal vai adentrar em nós? De forma nenhuma. Estaremos automaticamente blindados disso, blindados pelo amor, blindados pelo sentimento de piedade para aqueles que ainda não sabem amar. Porque eu não vou me tornar igual quem não sabe amar. Porque se alguém me agride, se ofende, ameaça, eu não vou ser igual esse alguém. Não vou. Porque um dia esse alguém vai ser como Jesus. Eu também vou ser. Então, que eu auxilie nesse movimento. Entende? E a gente automaticamente, ao fazer isso, a caridade, meus irmãos, sempre é um remédio que a gente bebe primeiro. Ela faz bem para o próximo? Faz. Mas ela faz muito mais bem para mim mesmo. Para mim mesmo. Para eu mesmo. Já a vibração de gratidão, que nos é sistematicamente endereçada, pode representar a cura de muitas enfermidades e influenciações espirituais negativas. Eu lembro de uma passagem do Chico, né? Uma certa vez, o Chico estava indo para o trabalho atrasado. E aí, de repente, uma senhora parou. Era uma senhora que ele tinha prescrevido um remédio nas semanas anteriores. E ela não estava entendendo direito a receita, né? Através do Dr. Bezerra. E então, a hora que ela viu o Chico, ela começou: Chico, eu preciso falar com você, Chico. E o Chico apertou o passo, né? O Chico era humano também. Para fazer de conta que não tinha ouvido porque já estava atrasado. E quando ele apertou o passo, quem que aparece na frente dele para puxar a orelha? Emmanuel. E Emmanuel falou assim: para, Chico, volta lá. Ah, mas eu estou atrasado. Volta, Chico, volta lá. E então ele vai com muita paciência. Pois não, o que a senhora está precisando, né? Então ele atende ela, conversa com ela, orienta. E ela fica toda satisfeita. E na hora que o Chico sai daquele encontro, que ele vai caminhando um pouco para frente, ela chama ele e fala: Chico! E ele vira para trás e fala assim: que Deus te abençoe. E quando ela fala isso, Emmanuel fala para ele assim: observa o que sai da boca dela. E da boca dela saía um feixe de luz, de emanações de luz, e ia direto para o coração do Chico. E o Chico tinha uma angina, um problema sério no coração. E naquele momento,
ele é remediado e aquela dor cessa. E Emmanuel ainda brinca com ele, fala assim, já pensou se ao invés dela te dissesse vá com Deus, ela te dissesse vá com o diabo? Não é? Então, veja só, meus irmãos, como somos os maiores beneficiados dos nossos gestos de caridade, dos nossos gestos de amor. Ninguém é totalmente pobre que não tenha ao menos um sorriso para dar, ao menos uma palavra de bênção em favor daquele que passa por rudes provações. Sempre eu tenho algo para dar. Ninguém é tão pobre que não possa dar nada, nem que for um ouvido para ouvir. O que fazemos ao próximo com sinceridade e propósitos, fazemos a nós mesmos. Todas as vezes em que levantamos um caído, nos levantamos também com ele. Hoje eu tive uma experiência muito maravilhosa no nosso estágio, da faculdade, na UBS. Já fazia algum tempo que a gente frequentava esse estágio e eu notava a presença de uma senhora, que ela era deficiente visual, E essa senhora acabou ficando deficiente visual, há mais ou menos um ano atrás. E da primeira vez que a gente foi conversar com ela, ela teve uma certa relutância, em se abrir, foi um pouco protegida pelo parceiro, tal. E aí, meus irmãos, hoje eu olhei e ela estava lá de novo. E eu senti no meu coração que eu devia fazer uma nova tentativa, E então eu me aproximei com muito jeitinho, conversando. Falei, olha, a senhora lembra que mais ou menos uns 3, 4 meses atrás a gente conversou, queria saber como é que está o tratamento para a senhora e tal. Falei, não, estou bem, estou melhor, as coisas estão melhor. E fui ouvindo. E eu ouvindo sobre as dificuldades que ela estava atravessando por estar experienciando agora a ausência da visão, E ela começou a me relatar sobre a questão da família, que apoiava muito, mas também era novo para a família, sobre as dificuldades que tinha de pegar um simples copo de café e muitas vezes derrubava. Às vezes a família esquecia uma cadeira, ela tropeçava. Sobre o quanto a gente tem que ter o cuidado. E ela começou a me orientar. E eu, com muita paciência, muita amorosidade, comecei a sentir que aquela conversa estava fazendo bem para mim. Para ela também, mas para mim. E eu olhei aquele ser humano como Jesus. Olhei no fundo dos olhinhos brancos, esbranqueados, esbranquecidos, pela cegueira. E aí eu pensei, se fosse Jesus que estivesse aqui, se fosse ele. E comecei a ter uma empatia, sabe, de ouvir e ter o cuidado de falar assim, como que a senhora gosta de ser orientada? Como que a senhora gosta de ser guiada? Ela falou assim, tem uma coisa importante, moça. Eu gosto que as pessoas, quando eu estou às vezes perdido ou quando eu estou precisando de uma ajuda, chegue para mim e fale assim, a senhora precisa de ajuda? Se a senhora precisar de ajuda, pode segurar no meu ombro, que eu vou te ajudar a atravessar a rua, a ser guiada. Isso é muito importante para mim, moço. Porque às vezes as pessoas chegam até com boa vontade, mas de repente fala, sem pedir, sem me perguntar se eu quero ajuda, já pega no meu braço e eu assusto. E eu sinto um medo de quando ela pega no meu braço para me conduzir, porque essa não é a melhor forma de conduzir alguém com uma deficiência visual. Então eu comecei a entrar no universo dela, sabe? E comecei a falar, falei, o que a senhora gosta de fazer? Falei, eu gostava muito de fazer isso, de costurar quando eu enxergava e tal. E comecei a perguntar, e ela me contava das situações, das obras que ela fazia, dos tapetes, de todas as coisas. E aquilo ela começou a sorrir.
E eu percebi que por alguns minutos ela até esqueceu da deficiência. Esqueceu mesmo. Porque ela começou a refletir, a reviver momentos, me contava com uma alegria. Falava, é porque esse dia eu fiz isso, e esse dia eu fiz aquilo. E sorri, mas que saudade e tal. E ela reviveu aquelas emoções de quando ela enxergava, né? E aí, logo chegou a hora dela ir embora. E ela foi embora, agradecendo. Falou, olha, você tá aqui semana que vem? Eu falei assim, tô. Se você quiser, a gente conversa um pouco mais. Eu falei, quero. Vamos conversar um pouco mais. Falou, vai com Deus, vai com Deus. E eu percebi que eu cheguei ali cego e saí de lá enxergando. Porque eu percebi que Jesus pode estar até no fundo dos olhos de uma pessoa cega, quando a gente olha do jeito certo. E muitas vezes essa pessoa nos ensina a olhar do jeito certo. Basta que a gente tenha amor, basta que a gente tenha a caridade de sentar e ser presente, de ouvir e ser presença. E eu vou falar para vocês, aquilo ali foi uma cura para o meu espírito. Sabe? Estou numa semana difícil, de muita prova, muito estudo, muito trabalho. Foi um bálsamo. E é essa a caridade que Francisco de Assis nos ensina. Sabe? Às vezes a gente canta a música dele e a gente nunca pensa no movimento dessa canção. Sabe a oração de São Francisco? Ela começa assim: Senhor, fazei-me instrumento de tua paz. Vocês já pararam para pensar isso? Ela não começa assim, Senhor, me dá um pouco de paz. Não. Senhor, fazei-me um instrumento de sua paz. O que significa isso? Que primeiro eu tenho que levar a paz para depois tê-la. Entendeu? E a gente às vezes quer ter para depois dar. E as coisas não funcionam assim. O movimento da vida não é esse. A caridade não é essa. A caridade a gente sempre começa primeiro dando e depois a gente recebe. Ou acontece simultaneamente. Porque você vê Francisco falando, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. É sempre um movimento de utilidade. Senhor, faz com que eu seja útil onde eu estiver, para que esse movimento de doar também me alimente. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Porque quando a gente consola e quando a gente vê na vida de um irmão cego todas as dificuldades e ainda a luta para continuar vivendo, eu olho para mim e falo assim, como eu sou rico. Como eu sou rico. Como esses olhos podem ver tudo. Como eu devo agradecer por isso todos os dias. Eu consigo ver um passarinho cantar. Eu consigo olhar e ver a minha esposa. Eu consigo ver meus pais. Achei muito forte uma coisa que essa senhora me falou. Ela falou assim que ela tem bisneto. E quando os bisnetinhos nasceu, ela já não via mais. E a forma que ela via eles era tateando. E aí ela falou que ficava imaginando como que eles eram. Passava a mão no narizinho, no ouvido, na orelha, no cabelinho. E construía na mente dela como é a imagem dessa pessoa amada. E nós
que temos a visão perfeita, muitas vezes não temos tempo de olhar para o nosso parceiro, de olhar para os nossos filhos, de olhar para os nossos pais, de olhar no fundo dos olhos dos nossos pais, como se fôssemos tê-los para sempre, dos nossos filhos, né? Hoje foi muito bonito. Eu fui buscar meus pais no aeroporto, né? Que eles estavam de viagem. E eu fiquei muito emocionado no aeroporto. E eu fiquei pensando assim, gente, como que os aeroportos são lugares de manifestação de amor? Porque eu fiquei na fila do desembarque e eu ficava observando, né, o quanto é bonito você ver o amor entre as pessoas. Então, assim, tinha um rapaz na minha frente e acho que ele estava esperando a filhinha dele há muito tempo sem ver. E quando ela apontou lá na frente que ela viu ele, ela largou mala, largou tudo, saiu correndo e veio correndo abraçar. Ele abraçou e ficou emocionado, mas ao mesmo tempo ele ficou constrangido, porque tem muita gente que tem vergonha de chorar. Mas eu percebi que ele chorou. Ele abraçou ela e chorou. Um senhor que esperava por uma senhora. Um pai que esperava por uma filha e sua esposa. E eu, que estava esperando ali meus pais, né? Que tudo bem, que foi só uma semana, que eles ficaram longe. Mas foi muito forte, porque quando meus pais chegaram, eu percebi que meu pai ficou muito emocionado. Muito emocionado. E fazia só uma semana que a gente não se via. Se falava sempre. Mas ele ficou muito emocionado, me abraçou e a voz embargou. Eu fiz de conta que não percebi aquilo. Mas eu percebi, pai, ele está me assistindo. E eu também fiquei emocionado. Porque talvez a gente esqueça de mostrar para as pessoas que a gente ama, sobre o quanto a gente as ama, por um orgulho bobo, ou às vezes porque a gente acha que vai tê-las para sempre, né? Então, saibamos também ser caridosos de manifestar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, de dizer para quem a gente ama o quanto a gente ama. Porque depois é mais difícil. Não é que depois não dá para fazer, dá, mas ficar esperando uma psicografia, a gente vê o quanto é difícil para as pessoas, sabe? Nem sempre pode vir. Então, que a gente aproveite isso, sabe? Como diz Francisco, o movimento ativo. A gente quer receber o amor, muitas vezes, das pessoas que nos cercam, mas o quanto a gente está amando as pessoas que nos cercam, né? Então, a caridade é isso. A caridade implica no movimento primário, né? E para encerrar, né, aquela frase de Francisco que diz: ó mestre, fazer que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido. E não é? Quando a gente busca compreender o comportamento do outro, muitas vezes a gente nem precisa mais de ser compreendido. Às vezes a gente tem tanta aversão, às vezes a gente se mergulha num ódio tão grande, mas quando a gente tem a humildade de falar assim: peraí, mas por que a outra pessoa se comporta dessa forma? Será que realmente é comigo? Ou será que é com ela e ela só projeta em mim? E aí de repente você nem precisa mais pedir para ser compreendido, porque você compreende. Amar do que ser amado. Porque quando a gente ama, é um movimento. Tem uma história linda de Francisco nesse livro aqui, ó. Simplesmente Francisco, que eu separei para vocês. Eu queria muito que vocês prestassem atenção, porque vai fechar com chave de ouro a nossa conversa dessa noite, para que a gente nunca esqueça de onde está Jesus. Eu vou ler essa história, peço para que você fique conectado com ela
e vá imaginando no seu pensamento, enquanto eu leio, a cena, tá bom? Essa lição chama-se Enfermeiro de Jesus. Diz assim: caminhando por horas seguidas, Francisco via a noite cair devagarinho. Além do cansaço e das dores no corpo, em razão das agressões sofridas, estava com frio e com fome. Era preciso parar, buscar algum abrigo. Nesse momento, gente, da vida de Francisco, ele tinha acabado de deixar as vestes dele, de renunciar à herança do pai dele, e ele tinha saído para vagar pelo mundo, para fazer o bem, para buscar o sentido da vida dele através do exercício da caridade. E ele tinha acabado de ser assaltado. Então, a gente acha assim, que eu me predispus a fazer o bem, agora as coisas boas só vão acontecer na minha vida, e de repente vai ser um mar de rosa, e de repente vou ter toda a sorte do mundo, e as coisas não são bem assim. Não são bem assim. Porque os grandes espíritos são forjados na dor, são forjados no desafio, e com Francisco não foi diferente. Então ele diz assim: era preciso parar, buscar algum abrigo. Lembrou-se do seu tempo de caçadas e de que nas proximidades havia um mosteiro, o endereço certo para pedir ajuda, um lugar para dormir, comer, orar e quem sabe ficar. Então ele lembrou que ali por onde ele andava tinha um mosteiro. E ele falou assim: bom, vou parar ali. Ali quem sabe eu tenho comida, eu tenho pouso, eu vou poder orar. Quem sabe eu posso até ficar por ali. Então ele arrastou-se ao local por quase 1 hora e chegou ao santo local. Bateu às portas do mosteiro, esperançoso de ser bem recebido pelos religiosos. Mas não foi o que aconteceu. Os monges ficaram desconfiados diante dos trajes de Francisco. Julgaram que se tratava de um vagabundo, mas a contragosto o receberam mais por uma regra religiosa do que por um ato de fraternidade. Então, naquele templo, ele achou que ele ia encontrar o acolhimento, ele não encontrou. Pelo contrário, as pessoas o receberam ali muito mais como um peso na consciência de deixar aquele vagabundo ali ao léu do que por amor. Sem qualquer reclamação, ali chegaram a maltratá-lo. Colocaram-no como um ajudante de cozinha e lhe ofereceram até um pouco de caldo a mais. Ele está com frio, com fome, e ninguém o agasalhou, nem o alimentou. Mas sem reclamar, Francisco agradece e segue viagem, se despede dos monges. Não deixou de pensar, porém, em Jesus, como ele amava as pessoas mais do que a religião. Aqui ele busca Jesus. Porque diante de um momento de aflição desse, o que a gente buscaria? A gente às vezes se conectaria e fala assim: mas aqueles hipócritas estão lá rezando e aquele povo me faz isso, é uma cambada de hipócrita. Quer saber de uma coisa? Eu não vou seguir mais nada. Como acontece? Como acontece? Mas ele lembra de Jesus, que Jesus amava mais as pessoas do que a religião. E hoje aconteceu uma coisa interessante. Vocês viram aquele story que eu coloquei do depoimento de um irmãozinho homossexual, falando que quando ele era criança, que ele tinha 9 anos de idade, os pais o levaram até um terapeuta para convencê-lo de que a homossexualidade dele era uma coisa da cabeça dele. E o pior, o terapeuta ratificou isso, confirmou isso. E ele cresceu pensando que ele deveria negar a sua essência. Cresceu negando quem ele era. Olha o quanto isso é agressivo para um ser humano. E aí, ele foi só com 20 e tantos anos que ele procurou por si próprio uma terapia e descobriu que não estava errado a opção sexual dele. Que aquilo não significava ir para céu, ir para inferno, ser uma pessoa boa, ser uma pessoa ruim. Que ninguém vai te pedir na entrada do plano espiritual ou do céu ou em que você acreditar qual era a sua orientação sexual. Não
Vão te perguntar assim, o que você fez? O quanto você amou? E aí, meus irmãos, que vem o detalhe. Eu recebi o depoimento de uma irmã, não sei se você está aí, minha irmã, obrigado por esse depoimento. Deveria ser lido por todo mundo. Falando assim, do quanto o coração dela de mãe sofreu quando ela ia numa igreja e o padre falou que o filho dela era um pecador e que ele não podia continuar daquele jeito, que ele não deveria frequentar a igreja daquele jeito. Vocês sabem o que é isso? E essa mulher se afastou da religião, se afastou de Deus, se afastou de tudo, por causa de uma pessoa colocar um posicionamento desse. E isso existe em todas as religiões, não é só no padre, não. Tem palestrante espírita que não entende nada de espiritismo, tem pastor que não entende nada de Jesus e tem esse posicionamento. Por isso que Jesus gostava mais das pessoas do que da religião. E essa irmãzinha falou assim, através do barquinho que eu estou conseguindo novamente me reaproximar de Jesus. E entender que não tem nada de mal na orientação do meu filho. Tem nada de mal. Tem mal em não aprender a amar. Né? Então, um beijo para você, minha irmã. Viu? Que você e seu filho tenham muita sabedoria para lidar com as pessoas ignorantes do mundo. Né? Então, vamos voltar aqui na história. Sem saber que rumo tomar, porque ali não tinha nem o que comer, Francisco sentiu sem norte. Ele se ajoelhou debaixo de uma árvore frondosa e orou com o sentimento da emoção. E agora Francisco fala com Jesus. E sempre que Francisco fala com Jesus, é impressionante o quanto Jesus ouve e responde. Por quê? Porque ele era queridinho de Jesus? Não, por causa da conexão. Ele tinha uma conexão com Jesus que era uma coisa impressionante. Então ele diz assim, Senhor, bati às portas da casa que pensei ser sua. Todavia não o encontrei entre meus irmãos. Para onde vou agora, Jesus? Onde encontrarei os meus irmãos de alma? Onde, enfim, estará o seu amor, sem o qual eu não posso viver? E aí Jesus responde. Ele sente uma voz na sua alma que diz assim, siga adiante, Francisco, não esmoreça. A caminhada está apenas no início. Se quer saber de mim, me encontrará entre os que sofrem. Olha aqui a fala de Jesus. E aí diz o seguinte, certa noite, depois de um dia de exaustivo trabalho no leprosário, porque Francisco vai até um leprosário, eu vou abreviar para a história não ficar longa, e começa a trabalhar lá no leprosário, cuidando de leprosos. E faz aquilo com uma amorosidade imensa, porque em cada leproso daquele, ele conseguia ver a conexão, sentir a conexão e ter uma alegria que ele não tinha em nada nessa vida. Então, certa noite, depois de um dia exaustivo, Francisco se recolhe para dormir no quintal do abrigo. O caldo quente esquentara o corpo e o exercício da fraternidade deixara sua alma tão leve que logo adormece, sem sequer rezar. E olha que lindo, presta atenção. Francisco sonha que estava diante de um leproso e reconhece que era aquele mesmo irmão que um dia encontrara nas cercanias de Assis. Era o doente mais grave que ele tinha visto, mais deformado, mais repugnante que Francisco já havia se deparado. E no sonho, ele estava com as mãos estendidas, como da outra vez, implorando uma esmola. Tinha apenas uma diferença. Um passarinho pousou no ombro dele e cantava e cantava. Francisco então raciocinou. Se um passarinho canta alegremente nos ombros do leproso, por que eu não posso abraçá-lo e demonstrar toda a minha alegria por amá-lo? Porque as pessoas tinham medo da lepra, né? Mas se um passarinho não tinha medo, por que eu não poderia abraçá-lo? Ele também é um pedaço de Deus. Francisco então se aproxima em sonho, né? Rapidamente do enfermo e o abraça com uma ternura jamais sentida. Parecia que seu peito ia explodir de tanto amor e seus olhos se banharam de lágrimas abundantes.
Ao abrir os olhos, porém, Francisco se surpreende ao ver que o leproso havia se transfigurado na pessoa de Jesus. E Jesus diz: Francisco, hoje você verdadeiramente me encontrou, porque amou o Cristo pobre, o Cristo doente, o Cristo miserável que mora em cada ser humano. Ninguém se diviniza sem antes se humanizar. E com essa frase, que a gente tem que guardar, fazer uma tatuagem na nossa alma, a gente encerra a nossa live de hoje. Ninguém se diviniza sem antes se humanizar. Eu me acho presente nas chagas de todos os sofredores, embora a maioria me procure apenas nos templos de pedra, rogando favores exclusivos. Gente, já sabe onde a gente encontra Jesus. Nas esquinas, nos semáforos, dentro de casa, até no olhar de um cego. Então, imbuídos dessa energia, dessa vibração, da caridade, a gente encerra nossa live de hoje, nossa vibração de hoje. Vou encerrar com uma mensagem de Emmanuel, tá bom? Caridade. Caridade é, sobretudo, amizade. Para o faminto é o prato de sopa. Para o triste é a palavra consoladora. Para o mal é a paciência que nos compete auxiliá-lo. Para o desesperado é o auxílio do coração. Para o ingrato é o esquecimento. Para o enfermo, caridade é a visita. Para o estudante, é o concurso do aprendizado. Para a criança, é a proteção construtiva. Para o velho, é o braço irmão. Para o inimigo a caridade é o silêncio. Para o amigo, é o estímulo. Para o orgulhoso, é a humildade. Para o colérico, é a calma. Para o preguiçoso, é o trabalho. Para o impulsivo, é a serenidade. Para o leviano, é a tolerância. Para o deserdado da terra, é a expressão de carinho. Caridade é amor, em manifestação incessante e crescente. Caridade é o sol de 1000 faces brilhando para todos, e o gênio de 1000 mãos amparando indistintamente na obra do bem, onde quer que se encontre, entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes, porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a caridade dela constante. Caridade é um benefício do mundo inteiro. Que Jesus nos inspire a fazer o bem, a encontrar na caridade um pouquinho mais de energia e de coragem para enfrentar as vicissitudes da vida. Eu gostaria de encerrar com o Pai Nosso. Vamos juntos? Se conecta. Obrigado, Jesus. Obrigado, Francisco de Assis, pela tua lição, pelo teu exemplo. Que eu possa hoje, um pouquinho mais do que ontem, ver no olhar dos meus irmãos um pouquinho de ti, Jesus. Que eu possa ter essa sensibilidade de não ser indiferente ao irmão do sinal, de não ser indiferente ao irmão com frio, de até ao meu inimigo eu poder orar, eu poder pedir para que ele também mereça a oportunidade de ter você por perto. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado, meus irmãos, pela caridade de ter nos permitido entrar no seu lar. Eu espero do fundo da nossa alma que agora você desça desse barquinho bem mais leve do que quando subiu, e especialmente bem mais conectado com Jesus. Que Ele guie teus passos, ilumine seu caminho e você encontre na caridade o caminho mais perto para estar próximo do coração dele. Um beijo na sua alma, uma semana abençoada. Jesus esteja contigo, hoje e sempre. Até semana que vem. Tchau, tchau.